irmãos, amém? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Coluna Rema, mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Curta esse vídeo e compartilha ele. Pega esse link, manda para aquelas pessoas que já conhecem a Jesus, ou que você quer levar uma palavra de transformação para essa pessoa, e que em nome de Jesus você também possa ser instrumento nas mãos de Deus, né? Às vezes não custa nada, é só apertar em compartilhar e enviar o link, e Deus faz o restante, né? O Espírito Santo faz o restante, amém? Então, o tema de hoje da Coluna Rema é os que são chamados. Os que são chamados. E eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E nós vamos ler do 19 até o 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler do 19 até o 26. Amém? Esse período da história aqui de Atos dos Apóstolos, o Evangelho ele já estava chegando para os gentios. Deus já estava fazendo com que o Evangelho começasse a sair apenas do povo judeu e partindo para os outros povos. Gentil são aqueles que não eram judeus, qualquer outra raça, qualquer outro povo. Nós, se fôssemos daquela época, seríamos conhecidos e chamados como gentis, porque não éramos judeus. Então o Evangelho de Cristo estava chegando aos gentios, estava saindo ali das quatro paredes de Israel, do povo judeu, estava começando a se espalhar pelo mundo, começando a chegar pela algumas cidades ali da Europa, começando a avançar, começando a atingir o propósito que Jesus veio, porque ele veio por todos, ele veio para salvar todos, a mensagem dele veio para todos, o sacrifício e ressurreição de Jesus veio para todos. Então Deus já estava começando a levantar os seus apóstolos e pessoas, ministros da palavra dele, ministros do Evangelho, aquela igreja primitiva, para romperem as barreiras que eles achavam que tinha que ser só para os judeus, que a salvação era só para os judeus, mas que era para todo o mundo. Então esse pedaço aqui de Atos dos Apóstolos já é o Evangelho chegando para os gentios. E nós vamos ler lá no capítulo 19, capítulo 11, versículo 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antíqua, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antíqua, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antíoquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antíoquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antíoquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, como eu falei, aqui estava se iniciando o evangelho a ser pregado para quem não era judeu.
E é interessante que de uma tragédia, de um mártir que foi a morte de Estevão por causa do nome de Jesus, muitos cristãos se dispersaram para essas regiões. Eu creio que Deus levou estrategicamente para essas regiões. E neste lugar, aquilo que eles não anunciavam, o evangelho para outros povos, apenas para os judeus, começou a mudar. E o Senhor levantou alguns varões nessas cidades, e quando eles chegaram em Antíoco, eles começaram a pregar aos gregos. E como eram homens cheios do Espírito Santo, estavam fazendo a vontade de Deus, os gregos começaram a crer e a se converter e a se entregar ao Senhor Jesus. Então a igreja que estava em Jerusalém, ficando sabendo disso, enviou Barnabé para conferir se realmente estava vendo essas conversões, se realmente estava acontecendo esse manifestar de Deus no meio dos gentios. E quando Barnabé chegou neste lugar, ele ficou alegre porque ele viu que realmente a obra de Deus estava acontecendo ali, que a igreja estava se espalhando, que o número de cristãos estava aumentando. E aí então Barnabé exorta eles no sentido de, para incentivá-los a se manter então em Cristo. Vocês querem aceitar a Jesus, sua nova criatura, se mantém em Cristo. Ele também buscou Saulo, que depois, que é o apóstolo Paulo, ele ainda não tinha começado, ele já tinha se convertido, mas ainda não tinha iniciado mesmo o seu ministério, e levou ele ali também. E ali eles passaram um ano ensinando, transformando aquelas pessoas, discipulando aquelas pessoas, formando aquela igreja. E aí a palavra nos conta que foi ali que, primeiramente, eles começaram a ser chamados cristãos. Queridos, há duas coisas importantes. Há duas palavras que nós ouvimos todos os dias. E que, ao entender a origem dessas palavras, algo mais profundo nós aprendemos da parte de Deus. E essas duas palavras são igreja e cristãos. A palavra igreja, ela vem do grego eklésia, e que significa literalmente o que são chamados. Os que são chamados. A origem dessa palavra se deu antes do movimento cristão, mas era para qualquer tipo de reunião que as pessoas faziam, qualquer tipo de congregação, qualquer tipo de ajuntamento de pessoas. E logo após começou a ser usada também, como os cristãos reunidos eram uma congregação, começou a ser usado esse termo também para caracterizar aquilo. E a palavra cristãos vem do grego cristianos, e que ela significa pertencentes a Cristo. Queridos, então a igreja de Cristo, ela literalmente é os que são chamados para serem pertencentes a Cristo. E não era apenas os judeus, mas todo o mundo. Você tem que ter isso no seu coração muito forte, que você foi chamado para ser pertencente em Cristo. Muitos podem se perguntar, eu não sei qual que é o meu chamado. Eu não sei qual que é o meu chamado no meio da igreja. O nosso primeiro chamado é ser pertencente a Cristo. É ser a igreja de Cristo. É sermos a igreja de Cristo. E é interessante que a palavra cristãos, historicamente, nos mostra que provavelmente quem começou a chamar eles com esse termo foram os romanos, no sentido de chamá-los de pequenos cristos, no sentido de ser uma ofensa. Mas mal sabia os romanos que isso na realidade seria um motivo de honra, um motivo de motivação, um motivo de alegria, porque eu já estou sendo reconhecido como um pequeno Cristo,
alguém que é pertencente a Cristo, eu estou fazendo a obra certa. E aquelas pessoas foram as primeiras pessoas a serem reconhecidos como cristãos. E Lucas, como é que eu faço então para viver isso? Para eu entender que eu fui chamado para ser pertencente a Cristo e ser reconhecido mesmo como um cristão. Queridos, todo esse texto nos descreve isso. Todo esse texto nos descreve isso. Então aqui, versículo 20, havia entre ele alguns varões de Chipre e Cirene, os quais entrando em Antíoco falaram aos gregos anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Ou então, aqui no versículo 24, falando sobre Barnabé, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Para vivermos isso, vivemos esse verdadeiro evangelho, não há outro caminho, queridos. Nós precisamos ser pessoas cheias de Cristo. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, para assim sermos reconhecidos como cristãos, para assim sermos reconhecidos como a igreja, aqueles que foram chamados, para assim nós realizarmos aquilo que Deus quer que façamos, porque não é por nós, mas é por Deus, é o Espírito quem faz. Nós precisamos então ter uma vida cheia do Espírito Santo a ponto de sermos reconhecidos por isso e não reconhecidos pelos nossos próprios atos. Esses homens foram descritos aqui nessa palavra. Os primeiros nem falam o nome deles, falam alguns varões, mas falam o quê? Que a mão de Deus estava sobre eles e que eles pregaram e os gregos creram e se converteram a Jesus. Os gregos, pessoas que eram totalmente pagãs e que tinham vários deuses. Os gregos tinham deuses para tudo. Eu acho que ainda tem isso. Deuses para tudo. O Deus disso, o Deus daquilo, o Deus disso, o Deus daquilo. E eles se converteram a apenas o único Deus que existe por conta da palavra daqueles homens. Porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Eles verdadeiramente eram a igreja de Cristo, os que foram chamados para serem pertencentes a Deus. E a descrição aqui que deu de Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé, homem de bem. E as pessoas também se uniram a ele e permitiram que fossem ensinadas por ele. É isso que as pessoas precisam enxergar em nós, queridos. Queridos, o que as pessoas estão falando de nós? Estão falando aquelas frases, nossa, e fulano ainda diz que é crente? Ou estão nos enxergando como pertencentes a Cristo? Como os que foram chamados? Como a igreja de Cristo? Como em homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus? As nossas atitudes, aquilo que estamos fazendo, estão fazendo o quê? Escandalizando a Cristo? Ou fazendo com que as pessoas se convertam a Ele? Ou pelo menos reflitam sobre a sua vida? Tenham um pouco de impacto. Está falando do que do nosso interior? O poder do Espírito Santo ou as coisas do mundo? Querido, você é a igreja de Cristo. Você foi chamado para ser pertencente a Cristo. Você foi chamado para ser reconhecido como isso. Você foi chamado para ter no seu interior rios fluindo, águas vivas. Você foi chamado para ser usado pelo Espírito Santo de uma forma poderosa. E Deus quer te usar esse ano, mas você precisa dar o passo do quê? Fechar a porta do seu quarto e buscar. Como é que eu vou ter unção? Como é que eu vou ter o meu corpo cheio do Espírito Santo? Queridos, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. É intimidade com Jesus. E para ter intimidade com Jesus, eu preciso ler a palavra. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar quando for necessário. Eu preciso andar com pessoas que andam nesta visão, porque nós fazemos muito daquilo com quem nós estamos juntos. Nós absorvemos muito as coisas das pessoas. E se a gente andar com pessoas que não têm a nossa fé, que não querem crescer em Deus, logo, provavelmente, nós estaremos assim. Nós precisamos então estar reunidos como igreja forte,
que todos estão ali em busca do mesmo objetivo. Essas são as formas que nós poderemos ter a honra de ser reconhecido como cristãos. E por mais que às vezes vão tentar criar isso de uma forma de zombaria, será como honra. Nós ficaremos felizes porque estaremos resplandecendo a Cristo em nosso dia a dia. Deus quer nos tornar assim. Deus quer fazer conosco o que Ele fazia com a igreja primitiva. E para isso nós precisamos nos despertar. Vestir em nosso coração esta verdade, que eu fui chamado para ser pertencente a Cristo e a resplandecer a Cristo e a andar cheio do Espírito. Que o próprio Espírito Santo possa fazer isso queimar em seu coração e te levar e cada vez mais às águas mais fundas. Amém? Coloca a mão no seu coração e ore comigo. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós estamos aqui na sua presença. Nós te agradecemos pelo seu imenso poder. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para sermos pertencentes a Ti. E que nós possamos, Pai, viver a verdade do Teu Evangelho. Que nós possamos, Pai, viver a verdade genuína do Teu Evangelho. Nos ajude a Te buscar e a sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nos ajude a Te buscar e a resplandecermos a Tua vontade e a Tua glória, Pai. É isso que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe grandemente e que você possa vestir essa verdade em seu coração e ser aquele quem Deus te chamou para ser. Amém? Deus abençoe.